Mais um dia guardado por Ti, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pelas maravilhas que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem, meu Pai, que nos livrado do mal. E, Pai, acima de tudo a fé, que é dom do Senhor, Pai, tem nos mantido de pé, tem nos agraciado, Senhor. Então, bondoso Deus e eterno Pai, pedimos a Ti, Senhor, que nesta noite, Senhor, nessa palavra, Pai, que eu vou compartilhar hoje com os irmãos, que a Tua palavra não é a minha palavra, Senhor. E creio que o Teu Santo Espírito, Pai, que me conduziu, que me sugestionou, Pai, essa palavra, Senhor. Então, que ela alcance cada coração hoje, começando pelo meu, de uma maneira poderosa, de uma maneira, Pai, que venha alcançar os corações, meu Pai, que não apenas faça sentido essa palavra, mas que, Pai, essa palavra ela provoque uma transformação, ela provoque uma mudança, um movimento na vida de cada um, Senhor, para que possamos mudar, nos transformar, nos renovar, porque a Tua palavra diz que, Pai, nós vivemos em novidade de vida, a nossa vida nunca mais é a mesma, a cada dia somos diferentes e melhores em Ti, Senhor. Então, bondoso Deus e eterno Pai, ajuda-me, Pai, neste momento, que Teu Santo Espírito, ó Pai, dê-me autoridade do céu, Senhor, para poder ministrar a Tua palavra, Pai, que não seja apenas mais um discurso, não seja mais apenas um sermão pregado, Pai, dentro das normas que nós entendemos de um bom sermão, mas sim, meu Pai, algo espiritual, algo celestial, Senhor, que abra portas, que invada corações, que quebrante corações, meu Pai, é o que eu te peço e já te agradeço, Pai, porque sei que a obra é Tua e a Ti pertence, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém, irmãos? E hoje estarei ministrando a palavra. Agradeço a Deus pela rica oportunidade, também ao pastor André, que me incumbe essa responsabilidade. E eu agradeço os irmãos também que estão online, que também, movidos pelo Espírito Santo, estão aqui ouvindo, né? E peço que os irmãos, aqueles que tiverem Bíblia, abram rapidamente a Bíblia de vocês aí. Abram no livro. Deixa eu abrir meu sermão aqui. Abram no livro de Mateus, capítulo 7, do 21 ao 23. Livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Livro de Mateus, capítulo 7, do versos 21 a 23. Amém? E o tema dessa mensagem é que os irmãos não vão conseguir ver aí, né? Talvez alguns irmãos da mídia coloquem nos comentários aí a arte que nós fizemos, né? Que vai ser qual o motivo, né? O que te motiva, né? Nós vamos falar hoje sobre motivação, sobre o que nos motiva a fazer algo, quais as intenções que nos motivam a fazer algo. Amém? Mateus, capítulo 7, 21 a 23. E como nós estamos online, eu vou adiantar já lendo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai e aquele que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Gostaria de orar de novo. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, fiz a menção da Tua palavra, meu Pai, e oro novamente, porque, Pai, a Tua palavra ela merece toda a reverência, todo o respeito, Senhor, porque é o próprio Deus falando aos nossos corações, e quando nós entendemos, ó Pai, que essa palavra ela é viva, ela é eficaz em nossos corações, ela promove milagres, ela promove, Pai, transformações, ela retira, Pai, o necessitado e coloca entre os principais, ela transforma aquele que tinha ódio no coração, aquele que praticava crimes, ó Pai, naquele que, Senhor meu Deus, vai praticar o amor, que vai falar do amor, Senhor. Então cremos nesse poder, e nesse momento pedimos a Ti, espírito de reverência, espírito de importância, espírito de consciência, que é o próprio Deus falando sobre nós. E quanto a mim, meu Pai, me despoje de toda e qualquer soberba, de toda e qualquer, meu Pai, suficiência própria, Senhor. Que eu esteja totalmente dependente do Teu Santo Espírito, seja, Pai, o Teu Espírito soprando sobre a minha boca, Senhor. E que essa palavra, ela vá, meu Pai, ela produza o resultado pelo qual ela é enviada, que é produzir fé, que é alcançar corações, é para a salvação de almas, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu citei esse versículo, meus irmãos, porque nós vivemos um tempo de uma grande pregação da palavra de Deus. Embora estamos confinados em nossas casas, estamos, ó Pai, nos nossos lares, estamos impedidos de sair quando quisermos, né, apenas para necessidades essenciais e básicas. Porém, através da televisão, através do celular, que hoje também é acessível para a maioria das pessoas, nós recebemos muitas palavras, recebemos muitos discursos e ouvimos sim a palavra de Deus. Ouvimos de várias formas, de vários canais. Hoje mesmo é comum as lives, né? Eu estou fazendo uma agora. Então muitos pregadores, muitos pastores, muitos cantores, enfim, eles fazem as suas lives e de alguma forma eles ministram a palavra do Senhor, eles difundem a palavra do Senhor.
Porém, a palavra de Deus ela fala algo bastante sério para nós. Esse capítulo 7 de Mateus, ele faz uma menção sobre os falsos profetas. E profetizar é o quê? É falar em nome de Deus. O significado da palavra profeta é falar em algo de, levar uma mensagem de. Então, quando alguém se denomina profeta de Deus, ele leva uma mensagem de Deus. É algo muito importante quando a pessoa ela se intitula e ela faz a função de profeta. De certa forma, eu estou fazendo isso agora pela graça de Deus, não um profeta num contexto bíblico. O profeta ele era separado desde a sua infância para ser um profeta, e ali era um ofício do qual ele era ungido. Mas hoje todo aquele que leva a palavra de Deus, ele de certa forma ele está profetizando também. Porém, meus irmãos, o capítulo 7 ele faz um grande alerta sobre os falsos profetas. O que quer dizer o falso profeta? Muitas vezes ele não está falando de um discurso falso. Ele não vai estar falando uma inverdade. Ele não vai estar falando uma mentira. Ele não vai falando abertamente algo que não é de Deus. Porém, pode acontecer que a motivação do coração dele esteja errada. Porque no versículo 22 nós vamos estar verificando aqui que ele diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome. E em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos maravilhas. Quer dizer que eles profetizaram no nome de Jesus. Eles expulsaram no nome de Jesus, que é o nome que é sobre todo nome, o nome que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Há um poder espiritual tremendo no nome de Jesus. E diz que em teu nome não fizemos maravilhas, quer dizer, curaram. Eles, através do nome de Jesus, eles operaram prodígios e maravilhas. Porém, quando fala naquele dia, a Bíblia fala naquele dia, no dia da volta de Cristo, que ele lhe dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quão forte é isso? Por quê, meus irmãos? Arrisca-se, e aí eu levo no contexto de todos aqui. Às vezes nós falamos falsos profetas, parece que é só um pastor, somente é o Décio que está fazendo uma live, somente é o pastor Toninho, somente... Não. Isso recorre para todo aquele que aceita o senhorio de Jesus Cristo e todo aquele que fala em nome de Jesus. Que nós corremos um grande risco de estarmos operando obras em nome de Jesus, praticarmos maravilhas em nome de Jesus, estarmos realizando grandes feitos em nome de Jesus e no grande dia sermos desconhecidos de Jesus. Quão sério que é isso? E quem me conhece sabe que às vezes eu utilizo o termo de estelionatário espiritual, é aquele que usa o nome de alguém que não conhece, né? Quem nunca ouviu na televisão uma reportagem falando que alguém conseguiu o CPF ou o RG de alguém e com esses documentos conseguiu fazer algumas compras e, enfim, ali levou uma vantagem e acabou lesando a outra pessoa. E ali é um estelionatário, porque ele utilizou o nome de alguém que ele não conhecia para realizar algo para ele. Então, às vezes eu uso essa palavra como estelionatário espiritual. E por que esse alerta? Porque eu creio porque Deus está ministrando ao meu coração para falar isso. Hoje nós temos a internet, a TV repleta de profetas, repleto de pessoas que falam a mensagem de Cristo, repletas as pessoas que fazem proselitismo religioso. Venha para a minha igreja, venha para a minha religião, venha para o meu convívio. Porém a Bíblia diz que existem os falsos profetas, existem lobos vestidos de cordeiros, homens que falam muito bem, homens que têm excelentes oratórias, homens que têm grandes recursos financeiros, homens que arrebatam às vezes dentro das suas reuniões 3.000, 4.000, 5.000 pessoas, mas que diante de Deus são desconhecidos. Diante de Jesus são desconhecidos, são praticantes da iniquidade. E aí você fala: nossa Deus, como é que eu vou discernir isso? Como é que eu vou saber? Porque, como você mesmo disse, ele fala a palavra de Deus, ele fala bem, ele fala com eloquência, ele fala com um discurso que não é falso. E como que eu vou discernir se ele realmente é um profeta de Deus? Eu estou falando só daqueles que estão falando a verdade, depois eu vou chegar naqueles que pregam heresias descaradamente, né? E aí, vamos voltar para o texto lá para nós entendermos, porque o capítulo 7, como eu disse, ele fala sobre os falsos profetas dentro de um convívio e ele mostra para nós como que nós vamos identificá-los. Como que vai ser possível identificar. Se nós voltarmos a alguns versículos, que está aqui, ó, a partir do 16, que está assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos, nem a árvore má dar frutos bons.
E aqui diz que nós conhecemos a árvore pelos frutos. Amém? Então quando você passa e vê uma árvore que tem aqueles frutos viçosos, e você vê, nossa, que boa árvore, olha assim um pé de manga, seja, sei lá, uma macieira, e você olha aquela fruta bonita, brilhante, que traz até uma ansiedade ao seu paladar, e aí você diz, nossa, é um bom fruto, essa é uma boa árvore, porque você está vendo os frutos. Então eles são reconhecidos pelos frutos. Mas aqui ele não fala somente dos frutos visíveis, não fala dos frutos visíveis. Porque muitas vezes, eu não sei vocês, irmãos, eu ainda tenho um pouco de intimidade em escolher fruta, escolher, enfim, legumes num sacolão. E às vezes eu olho a fruta e às vezes a minha visão ela parece muito boa. Às vezes eu já escolhi melancia, a melancia era muito bonita, lá, verdinha, assim, maravilhosa, porém quando eu abri ela toda aguada. Eu não sei se aconteceu isso com vocês, de pegar às vezes uma berinjela, e quando você abre ela tá toda corroída por bichos, por vermes. Ou pegar mesmo uma goiaba, aqui dos mais antigos que subiam na goiabeira e comiam uma goiaba. E aí quando você mordia e você via que a goiaba ela tava cheia daqueles vermes, aqueles bichinhos brancos. Então, como eu disse, eu ainda tenho experiência de não saber. Às vezes eu pego esse fruto e ali eu olho e vejo que por dentro ele está estragado, ele está podre. Porém, aos olhos comuns, está muito bom, está agradável, está consumível. E aí eu levo alusão para esse texto quando ele fala dos frutos, é a vida daquele que fala. É a vida. O quão é importante. Porque a partir do momento que você ouve a palavra de Deus e você é convidado para seguir alguém, para seguir uma filosofia, para seguir um ministério, você precisa primeiramente saber quem é o líder desse ministério. Quem é esse homem? Quem é? Não se iluda por um discurso bonito. Não se iluda por uma boa oratória. Não se iluda por instrumento bem tocado. Não se iluda por uma voz bem afinada. Primeiro, veja se os frutos da vida dessa pessoa condizem com o evangelho. Se condizem com realmente uma vida cristã, uma vida de arrependimento. Estou falando aqui de pessoas perfeitas? Não. A Bíblia fala, Romanos 3, 23, que todos pecaram e todos destituídos da glória de Deus eles estão. Mas em Cristo nós fomos reconciliados. Em Cristo. Quando nós cremos em Cristo, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós olhamos para a santidade de Deus e vemos quão sujos nós somos, e a única esperança de sermos melhores é em Cristo, nós somos justificados. E aí sim, porque eu falo que não existem pessoas perfeitas. As pessoas que eu espelho, eu me congrego, irmãos que estão aí online, Rafael, Marcelo, Maurício, Pastor André, Danilo, homens, enfim, todos que eu tenho convívio, não são homens perfeitos. Mas o que eu vejo neles é uma vida de arrependimento. Quando erram, tenho humildade de voltar atrás. Errei, não deveria ter falado isso, não deveria ter feito isso, não poderia, e tentam melhorar. Isso é a característica de um homem quebrantado diante de Deus, de um homem de Deus. Hoje é muito comum ver um homem descer do altar e ele pregou ali, coloquei, esse é homem de Deus. E esse homem de Deus, eu posso garantir para vocês que nem todos aqueles, e não só pelo discurso bíblico aqui que fala, pela Bíblia que está falando aqui, nem todo aquele que me diz Senhor. Porque já tive a experiência de congregar numa igreja que existia um pastor que pregava muito bem, muito bem. Citava versículos bíblicos com uma facilidade tremenda. Citava as 3 viagens missionárias de Paulo de cor. E quem estudou teologia sabe que não é fácil citar as 3 viagens missionárias de Paulo na ordem, na sequência correta. Fazer um mapa escatológico com as referências bíblicas todas na ordem, na cabeça. Porém, uma vida totalmente iníqua. Batia na mulher, via pornografia na internet. Toda a sorte de pecados e sem arrependimento. Eu não estou acusando, falando sobre esses erros, mas estou falando de uma pessoa que não tinha humildade de reconhecer que estava errado e precisava de um conserto. Então, muitos líderes que nós sabemos, que nós vemos que são excelentes pregadores, pregam boas palavras, inclusive até ouço alguma delas, mas entendo que não podem ser reconhecidos como homens de Deus. Que no grande dia darão conta diante de Deus. No grande dia talvez sejam desconhecidos de Deus, totalmente conhecidos aqui na terra, ovacionados talvez no Instagram, no Facebook, eu não sei qual a mídia social, tenho muitos seguidores, tenho muitos likes, muitos compartilhamentos no seu canal. Porém, o dia que chegar diante de Jesus, que no dia ele será o justo juiz, hoje ele é o advogado,
Hoje ele é nosso advogado. E é muito bom quando nós cantamos, né? Meu advogado fiel, né? Muito bom ter um advogado, né? O Marcelo que está aqui, é muito bom ter um advogado a nosso favor para advogar as nossas causas. Ainda mais Jesus, né? Um advogado da envergadura de Jesus. Porém, no grande dia ele virá como justo juiz. Ele vai julgar as nossas obras. Ele vai julgar o que nos motivou a fazer as coisas. Porque muitos desses homens, eles pregam, eles expulsam demônios, operam maravilhas, milagres acontecem através da vida deles. Porém, muitos deles estão desconhecidos no reino do Espírito Santo, são desconhecidos por Jesus. São homens que não vale a pena ser seguidos, porque se você quer conhecer um homem de Deus, procure conhecer como ele é com a família. Como que ele é dentro da casa dele. Ele é um homem que quando ele erra, ele pede desculpa. Quando ele se excede, ele pede perdão. Quando ele está errado, ele volta atrás. Ou é um homem soberbo, é um homem que cobra dos outros uma atitude que ele mesmo não tem. Como que é? E eu ainda, esses dias conversando dentro da minha casa, eu falei, olha, dentro de casa o que falam não são as nossas palavras, são as nossas atitudes. Não adianta eu chegar para o meu filho e falar para ele, filho, não minta, e tocar o telefone e eu falar, olha, estou aqui na Avenida Paulista. O que vai falar mais alto é a minha atitude, não o meu discurso. E também não é diferente no mundo espiritual. Então, esses grandes homens, esses líderes, eu trago para o contexto de mim e de você. Porque quando nós aceitamos o Senhor de Cristo, nós levantamos uma bandeira, não é mais só o Décio. É o Décio, servo de Deus. É o Décio, discípulo de Jesus. Então, eu sou cobrado, eu carrego um nome muito maior do que o meu nome. Tremendamente maior do que o meu nome. E para provar para vocês que as obras, elas não justificam ninguém. Nós vemos no próprio versículo 21 que diz, primeiramente, que nem todos entrarão no céu. É falácia. Muitas correntes teológicas nem creem que existe inferno. Mas esse versículo diz que nem todos entrarão no céu. Nem todos, já diz. Que nem todos. Diz também nesse versículo que dizer e proclamar Deus não é passaporte gratuito para morar na eternidade com Ele. As obras, elas não justificam a sua fé, elas acompanham a sua fé. E o que quer dizer isso? Você fazer obras de caridade, você ser bom com as pessoas, não quer dizer que está tudo bem diante de Deus. E aí eu explico para vocês por quê. Porque você pode estar fazendo aquilo para aparecer. Tanto que a palavra de Deus, ela fala, quando fizer algo por alguém, que a mão direita, que a mão esquerda não saiba, a mão direita não saiba. Para quê? Para que você não se vanglorie. Eu posso muitas vezes chegar e fazer uma doação para a pessoa e sair contando para todo mundo. Colocar num canal no YouTube e colocar, filmar assim, no momento que eu estou dando oferta, a pessoa recebendo a cesta básica, eu batendo uma selfie assim para mostrar o quanto eu sou bom. Quando por dentro a minha motivação foi simplesmente aparecer. Foi simplesmente a soberba. E aí a palavra de Deus diz que eu já recebi a minha recompensa. Os homens já me viram como bons. Então diante de Deus eu não tenho recompensa nenhuma quando eu tenho isso. E depois os irmãos repararem na imagem, convido os irmãos depois de olharem na imagem, que eu olhei essa imagem e falei, tem tudo a ver que eu vou pregar hoje. Tem uma moça correndo numa estrada, e nessa estrada, ela não tem, ela e a estrada. E ali não tem nenhuma competição, não tem nenhum competidor do lado dela, não tem ali nenhuma linha de chegada, não tem nenhum prêmio ali que ela precisa alcançar, enfim, ela está correndo. E ali a motivação, só ela sabe qual é a motivação. Isso que eu acho interessante. E ela está fazendo algo e só ela sabe qual é a motivação, se é para emagrecer, se é, enfim, para manter a forma física dela, eu não sei qual a motivação. Mas enfim, ela está fazendo algo ali, eu não sei por que ela está fazendo. Mas somente ela e Deus sabem. E por que eu falo assim, relativamente à competição? Hoje nós estamos num mundo que até no mundo cristão existe competição. Existe competição. E às vezes nós acabamos entrando nesse ritmo de competição. E como que nós avaliamos se uma igreja é próspera? Pela quantidade de membros. Como nós avaliamos se um sermão foi bom? Quantas pessoas curtiram, quantas pessoas deram like? Nós acabamos entrando nesse ritmo competitivo. Nesse ritmo de avaliar a quantidade. O reino de Deus tem a ver com qualidade. Tem a ver com a motivação que aquilo é feito. Pode ser que pastores, como o versículo mesmo diz, que vão expulsar demônios, vão praticar muitos exorcismos, vão, através da vida deles, muitos milagres serão operados, muitos pregões serão pregados, e talvez nesses sermões muitas vidas vão se achegar a Cristo, mas eles serão desconhecidos por Jesus. Quão sério é? Quão sério é isso? Então, continuando a mensagem e falando a respeito desses falsos profetas e ainda ratificando sobre a questão
das obras. No grande dia haverá uma separação. Deus vai separar. E aí qual o critério que ele vai usar? A Bíblia diz que quando vier o Filho do Homem na sua glória, ele vai sentar e vai separar alguns à direita, outros à esquerda. E à direita ele vai tratá-los como ovelhas, ele vai dizer, entre benditos, na herança que meu Pai preparou desde a fundação do mundo. E à esquerda ele vai dizer que são os bodes, para serem separados, que não são conhecidos do Pai, praticantes da iniquidade. Então haverá uma separação no grande dia. E qual que vai ser a separação? Justamente a motivação das obras, o coração das pessoas. O coração. O que diferencia eu e você no reino de Deus não é o que eu faço, é o que eu sou diante de Deus. Eu sou medido quando ninguém vê. Eu gosto muito de um louvor que ele fala, né? Quem é você quando ninguém vê? Quem é você quando não há holofotes? Quem é você quando termina o sermão? Quem é você quando termina o louvor? Quem é você quando termina a sua apresentação? É isso que Deus vê. Por isso que eu creio que muitas pessoas que talvez nunca subiram no altar, talvez pessoas que nunca, nessa esfera cristã, nunca tiveram destaque, nunca tiveram oportunidades públicas de se manifestarem, mas são pessoas de oração, são pessoas de coração quebrantado, são pessoas de intercessão, pessoas que oram, pessoas que buscam a presença de Deus, buscam na sinceridade do seu coração. Essas pessoas têm um nome escrito no livro da vida. Essas pessoas no grande dia serão recebidas com honra. Nesse grande dia essas pessoas serão recebidas como benditos, como amados do Pai. Olha quão importante isso. E eu estou pregando aqui dessa. Não é para mim praticar obras. Não estou falando isso não. Eu não estou dizendo. Não estou dizendo isso não. O versículo, o que ele diz, meu irmão? É aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você tem que fazer algo que seja a sua vontade e a vontade de Deus. Compreenderam? Às vezes eu posso fazer algo. A minha vontade é de me vangloriar, a minha vontade é de me mostrar, a minha vontade é de me promover. Enquanto a vontade de Deus é salvar, a vontade de Deus é que você sustente, que você abençoe, que você ajude, que você supra a necessidade. Entenderam? A vontade é diferente, a motivação é outra, é totalmente diferente. Eu vou provar para vocês que muitas coisas conseguimos fazer sem a motivação certa. Orar. Em Mateus 23, 24, ele faz um alerta aos hipócritas e fariseus, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Quer dizer que os escribas e fariseus entravam nas casas com a desculpa de orar e ficavam orando horas e horas para ficar dentro da casa das viúvas. Olha o que faz esses homens. Também fala Paulo em Filipenses capítulo 1:15, ele alerta ali os irmãos da igreja de Filipe. É verdade que também alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia, mas outros sim de boa vontade. Quer dizer assim, de inveja, o outro está pregando, eu quero pregar também. Porque o Décio prega, porque o Maurício prega, porque o pastor André prega e eu não prego. Tem pessoas que vão pregar só porque precisa pregar também, porque o outro está pregando. Porfia quer dizer o quê? Disputa. Ah, é por disputa, o fulano tá lá, eu preciso pregar também. Eu preciso ser melhor que ele pregando. Talvez a sua motivação seja essa. Não seja o amor às almas. Quando você prega, primeiramente aquele que prega e tem intenção no coração, ela tem que ter primeiramente uma consciência. Amor às almas. Amor. Amor. Senhor, eu amo a quem eu vou pregar. E, Senhor, eu quero que esse discurso, que essa palavra, ela chegue no coração de alguém. Se a pessoa se arrependa, seja um falso profeta, alguém que está pregando a palavra de Deus e não está vivendo, que essa palavra chegue na vida de alguém que está precisando de um conserto, a palavra fale ao coração e ela mude. Isso sim vai fazer com que essa palavra, além de abençoar quem está ouvindo, me abençoe também. Porque eu corro um grande erro de ministrar a palavra, e talvez eu esteja ministrando por inveja. Quero ministrar porque eu quero aparecer. As pessoas que estão ouvindo com fé e tomando posse da palavra, elas serão abençoadas. Elas terão a vida transformada. Porém, por estar pregando pela motivação errada, eu não estou sendo abençoado. Eu continuo desconhecido no mundo espiritual. Eu continuo desconhecido diante de Jesus. E se hoje meu dia não terminar e eu for para a glória não, na verdade, eu deixar essa vida física, eu corro um grande risco, eu correria o grande risco de ser desconhecido de Deus. Olha quão importante é isso. E não para só aí também.
João 4,23 fala, mas a hora vem a hora que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Quer dizer, procura verdadeiros adoradores. Quer dizer, então existe adorador que não é verdadeiro, certo? Existe aquele que adora, mas não é um verdadeiro adorador. Talvez ele louve, talvez ele toque, talvez ele esteja no altar, mas talvez ele não esteja adorando verdadeiramente. Da mesma forma que tem aquele que está pregando, mas não está pregando verdadeiramente com amor às almas. Aquele que está orando não para que aquela pessoa ali ela seja curada, para que a intercessão ali ela mude a vida daquela pessoa, mas sim com o pretexto está dentro da casa da pessoa. Olha como é. E aí um alerta. Porque Deus tem me aproximado de pessoas muito envolvidas com o ministério. Pessoas que foram pastores, pessoas que foram pessoas que tocavam no ministério de louvor e hoje já nem creem. Porque no decorrer da caminhada se deixaram levar por isso. Se deixaram levar pelo fazer, pelo ativismo cristão. Se deixaram levar e perder as suas motivações. Perder a motivação principal que é o amor. E aí eu já dei a resposta do que eu ia falar, né? Qual a motivação correta? Você está falando da motivação errada. Mas qual a motivação certa? Eu te provo na Bíblia que a motivação certa para qualquer coisa que eu e você vamos fazer é o amor. Porque Deus é amor. 1 Coríntios 13, do 3 ao 8, Paulo fazendo uma declaração para quem tem a mão cheia de obras. É um alerta e um pedido de cuidado. E ele diz, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E aí ele discorre as qualidades do amor, que o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não folga com injustiça, tudo sofre, tudo espera, tudo crê. Ele vai falando de uma série de qualidades do amor ágape, o amor de Deus. Mas o que nos chama a atenção é quando Paulo ele começa a dizer que se ele desse todo o dinheiro dele, já pensou você desfazer de todos os seus bens, dar aos pobres, entregar o seu corpo, quer dizer, fazer um grande sacrifício, entregar a sua própria vida, você está disposto a entregar o seu corpo a ser queimado, sacrificado por algo. E aí ele diz que tudo isso ele poderia fazer, mas se ele não tivesse o amor, isso não teria validade nenhuma diante de Deus. Olha quão sério isso. Então não tem a ver com aquilo que você faz, tem por que você faz. Por que você está fazendo aquilo? Por que você está ajudando? Por que você está anunciando o nome de Jesus? Porque você gosta de falar de Jesus? Olha que interessante. Gostar de falar de Jesus é algo que é natural de quem ama. Da mesma forma que tem gente que gosta de falar de futebol. Tem gente que gosta de falar de carros. Tem gente que gosta de falar de videogame. Entendeu? Gostar não tem a ver com amor. Não tem a ver com amor. São coisas diferentes. Então há o grande perigo de você ser capaz de realizar grandes obras, grandes feitos, mas a sua motivação não ser o amor. E 1 João 4,7 fala que Deus é amor. Se não amamos, não conhecemos a Deus, porque Deus é amor. Então quando eu pratico algo sem o amor, estou praticando algo sem Deus. Sem Deus. Compreenderam quão sério é isso? Eu estou fazendo algo, uma obra, estou ajudando alguém, mas eu estou ajudando sem o amor. Sem Deus no meu coração. Você vai ajudar aquela pessoa? Sim. Se você entregar uma cesta básica, sim. Aquela pessoa vai ter a sua fome suprida, vai ser agradecida e talvez vai reconhecer você como homem de Deus. Vai falar, nossa, que pessoa tão maravilhosa. Olha, você me ajudou. Como você é servo de Deus? Você é membro do Avivamento em Cristo. Que bênção que você é. Porém, meus irmãos, eu tenho que alertar você, assim como Paulo está me alertando, e todos que estão ouvindo essa mensagem hoje vão ouvir posteriormente, que nós cometemos o grande risco, corremos o grande risco de que essa obra não tenha validade no mundo espiritual para aquele que fez. Olha quão sério que é isso. Então, a reflexão de hoje não é, vou deixar de fazer as coisas, não, de forma nenhuma. É uma reavaliação. Pelo contrário, continue fazendo, sim. Continue sim ajudando, continue sim orando, continue se pregando, aquele que canta, continue cantando. Mas se revisite no dia de hoje a sua motivação. Se revisite hoje e fale, será que eu estou abençoando vidas e não estou sendo abençoado? Porque nós vivemos num mundo, irmão, num mundo de aparências. Num mundo que tudo é um produto. Vende-se a imagem. Vende-se às vezes o cara aparece na televisão, num canal do YouTube, atrás de um cenário todo cinematográfico. E aí quando termina é tudo alugado, o carro alugado, a casa nem é dele.
Para quê? Para ele ostentar, para que as pessoas vejam e falem, olha como essa pessoa é próspera. Eu vou fazer o que ela faz, eu vou comprar o que ela compra, eu vou falar o que ela fala, eu vou frequentar o lugar que ela frequenta. Nós vivemos num mundo de aparência. E muitas vezes nós somos tentados a também viver de aparência. Porém, Deus, ele nos conhece. O salmista Davi lhe pede para sondar o coração, para ser o som do meu coração. Porque ele sabe que Deus ele consegue visitar o mais profundo, o mais íntimo do seu e do meu coração e saber quem nós somos, na nossa essência. Não tem a ver com orar uma hora na igreja. Pelo contrário, ele convida nós buscarmos ele em secreto, a sermos amigos íntimos dele. Deve não devorar na igreja? Sim, deve. Mas o que eu estou dizendo para você é que muitas vezes é mais importante você orar uma hora em casa do que uma hora na igreja. Porque essa uma hora em casa é só você e Deus. E ali não tem ninguém para te assistir, não tem ninguém para te aplaudir, falar, olha, o irmão ora uma hora, o irmão ora 2 horas, o irmão ora 3 horas. Sabe por quê? Porque a sua recompensa ela vai vir de Deus, porque é você e ele no secreto. É você e ele numa conversa íntima. É ninguém para te aplaudir, é ninguém para te reconhecer como homem de Deus. Então, meus irmãos, que fique esse alerta para nós, das nossas motivações. Nós podemos estar fazendo coisas boas, mas pela motivação errada. Fazendo grandes coisas, mas porém dentro do nosso coração motivações malignas. Então a palavra de Deus ela chega ao ponto de falar que as nossas boas obras chegam a ser trapos de imundícia. O que quer dizer isso? Olha, imundo, podemos ter um coração imundo, porém praticar boas obras. Boas obras. Por isso que eu não estou contradizendo a Bíblia quando ele fala a questão de frutos. Mas eu estou falando que o fruto, nem sempre quando você vê ele externamente, você consegue identificar que ele é um fruto bom por completo. Você precisa fazer uma análise mais minuciosa. Você precisa analisar, você precisa abrir, você precisa constatar. Isso às vezes requer tempo, requer caminhada. Então, meus irmãos, que fique esse aviso. Hoje nós estamos assistindo muitas pregações na internet. Estamos assistindo muitos discursos na internet. Muitos discursos são válidos, nos abençoam. São discursos que são bons, edificam a nossa vida. Porém estão vindo de homens que não têm vida com Deus, são desconhecidos de Deus. São homens que muitas vezes pregam por inveja, por porfia, homens que não merecem ser seguidos. Homens que não merecem ser reconhecidos como homem de Deus por causa de bons discursos, por causa de uma boa oratória, por causa de gatilhos mentais, por causa de chavões que prendam a sua atenção. Mas sim pela sua vida, mas sim pelo que ele é, um homem de Deus. Como que é o casamento desse homem? Ele luta pelo casamento dele. Ele se divorciou, mas qual o motivo do divórcio dele? Ele simplesmente abandonou a esposa porque a esposa estava mais velha e ele trocou por uma mais nova? Ou cansou, caiu na rotina? Tem um motivo lícito para isso ter acontecido? Então, são muitas coisas que reconhecem um homem e uma mulher de Deus. É o caráter, a mudança de caráter. É quando eu e você não mudamos somente o nosso palavreado. O palavreado, nosso linguajar, ele muda pela obra interior que está acontecendo. Mas não quer dizer que só porque mudou o nosso linguajar, que eu falo a paz do Senhor, que eu falo a paz, varão, que eu estou mudado, que eu estou transformado. Não, a minha vida, a minha convivência, os meus relacionamentos vão falar mais alto do que as minhas pregações. As minhas relações, os meus amigos, os meus familiares vão falar mais alto ao meu respeito do que as palavras que eu falo. Amém, irmãos? Então fique essa mensagem no coração de vocês. Que nós somos levantados sim para sermos profetas, sim para anunciar o evangelho, sim para sermos testemunhas de Cristo, sim, meus irmãos, glória a Deus. Mas, meus irmãos, o que arde na minha alma, e o que me preocupa, e que me faz policiar, e me alertar principalmente nas minhas motivações, é que eu corro talvez o risco de abençoar milhares de pessoas, talvez através de uma ministração como a de hoje. 1000 pessoas aceitem a Cristo, 1000 pessoas sejam resgatadas, alavancadas pela graça aos céus. E talvez eu, o portador da mensagem, se não estiver com a motivação correta no meu coração, não esteja com elas. Amém, irmãos? Então que fique no coração dos irmãos, com sentimento de gravidade, mas também de consciência e de oportunidade. Porque se você ouviu hoje isso, há tempo de mudança, há tempo de transformação, há tempo de um conserto. E Deus, ele só repreende aquele que ele tem por filho, né? Geralmente eu falo que quando eu fico indignado com uma pessoa é porque eu amo ela. Quando eu fico indignado com a pessoa, nossa, ele fez aquilo. E eu fico indignado com aquela pessoa porque eu amo, porque eu espero o melhor dela. Eu espero, realmente eu acredito. E aquilo me indignou. Mas quando eu ouço aquela pessoa vir isso, eu falo, mas é fulano, é porque eu já não acredito mais.
Eu já não espero o melhor. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, meus irmãos, quando Deus repreende é por quê? Porque Ele espera o melhor de mim e de você. Ele espera, Ele acredita, Ele confia. E Ele exorta aquele que Ele fala, olha, você pode mudar, você pode ser melhor do que você está sendo hoje. Você pode ser melhor. Você tá praticando boas obras, sim, mas você pode ser melhor. Você pode ser conhecido meu. Você está fazendo a minha obra, você está participando da minha obra, mas eu quero ser amigo seu, eu quero ser conhecido seu, eu quero ser íntimo seu. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, eu gostaria de orar novamente. Eu creio que o meu horário já passou. Peço que os irmãos compartilhem. Peço que os irmãos curtam aí. Peço que os irmãos comentem. Cheguem na casa de vocês. Cheguem não, já estão na casa de vocês. Discutam isso à mesa. Falem com os filhos. É um momento que, eu repito, é um momento que estamos privados da nossa liberdade. Mas é uma bênção do Senhor também. Porque nós temos o convívio com a nossa família. Eu falo que as crianças vão ter ótimas lembranças da quarentena. As crianças vão sentir saudade da quarentena, né? Dos pais brincando, dos pais conversando, dos pais gastando tempo com as crianças, né? Então é um tempo também que nós temos que ver o lado também da bênção do Senhor sobre isso, amém? Vou ver aqui alguns pedidos de oração, amém? Se algum irmão deixou um pedido de oração. Aqui a família do nosso irmão Maurício, a Providência, também deixamos de orar pela família de Gi, Jones, pelo luto da nossa querida irmã Jacira. Eu confesso que eu fiquei bastante abalado. Nossa irmã Gracimar e Zélia, também pedindo uma providência a respeito da cura. Nosso irmão Igor aqui, grande amigo aqui, irmão da mídia, e a família também, estão pedindo oração. Amém, irmão? Esses são os pedidos de oração aqui. Eu vou estar orando também, eu vou orar também quando a gente ora, me dá um poder nessa oração coletiva, né? Orando por todas as famílias, orando para que Deus continue guardando nossos lares, continue guardando as nossas famílias. Amém? Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, Pai, entrego a Ti esse trabalho, entrego ao Senhor, meu Pai querido, essa palavra. Porque ela é Tua, Senhor. E o resultado, meu Pai querido, o crescimento quem dá é o Teu Santo Espírito. Pai, essa palavra ela é chegando em cada coração, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, ela venha produzir o fruto da transformação. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai querido, leve cada um à reflexão, à humildade, meu Pai, à mudança, Senhor. Pai, eu posso estar agora talvez falando com um líder, Pai, de uma igreja numerosa. Ou talvez, meu Pai, simplesmente de uma pessoa que aceitou a Cristo ontem, Senhor. Pai, que o Teu Santo Espírito leve essa mensagem de uma maneira que cada um compreenda. Da maneira mais aplicável na sua vida, Senhor. Eu lhe peço, Senhor, meu Deus, livra-me também, Senhor. Eu não estou acima dessa palavra. De que, Pai, tudo que eu venha realizar, meu Pai, seja motivado pelo amor. Seja motivado nunca pela obrigação e nunca por uma recompensa. Nunca, Pai, pensando na eternidade apenas, mas sim, Pai, no amor a Ti e no amor ao próximo. No amor àquele que necessita. No amor àquele que precisa, Senhor. Então, bondoso Deus e eterno Pai, ajuda-me, Pai. Ajuda também os irmãos que estão ouvindo. Aqueles que vão ouvir posteriormente também, meu Pai. Que a Tua palavra, meu Pai, ela que se renova a cada dia, Senhor. Ela encontra em cada coração, meu Pai querido, uma maneira especial de falar. Que em cada coração, meu Pai querido, sejamos tocados no mais íntimo, Senhor. Levado a uma reflexão, a uma transformação quase que irresistível, Senhor. Obrigado mais uma vez, Pai, pelo Teu nome escrito no livro da vida. Eu te peço, Senhor, meu Deus, por cada irmão, Senhor, que, Pai, criam em nós, meu Pai, criam na Tua palavra, criam, Pai, pela fé e pede agora uma intervenção na sua vida, Senhor. Eu lhe peço, bondoso Deus, visita, Senhor, meu Deus, a vida do Johnny, da família, Senhor, que passa por esse momento de perda, desse momento de luto, meu Pai, que, Pai, sabemos que a eternidade, meu Pai, é logo ali, meu Pai, para aqueles que creem no Senhor. É um até breve, Senhor. Pai, aqueles que já foram em Ti, meu Pai, já venceram. Nós estamos na caminhada. Estamos, meu Pai, na nossa jornada, na nossa carreira, como diz Paulo, Senhor. Mas, Pai, os que ficam sem ter a saudade, o amor de uma pessoa tão bondosa, tão caridosa e tão amorosa, Senhor. Oh, Pai eterno, conforte os corações, Senhor. Eu lhe peço, bondoso Deus, que o Senhor esteja visitando, Pai, esse lar. Que o Senhor esteja, meu Pai, levando o conforto, a paz, levando o refrigério a esse lar. A vida também de Vilma e família também, que perderam, meu Pai, seu pai recentemente. Que, Pai, também precisam, meu Pai, da paz, da certeza, meu Pai, que muitas vezes pregamos sobre fé. Pregamos, ó Pai, sobre reencontro, pregamos, ó Pai, sobre eternidade. Mas, Senhor, meu Deus, nosso coração humano, ele sente a perda, ele sente a saudade do convívio. Então, conforta os corações, meu Pai. Caminhe por fé, Senhor, caminhe na confiança do reencontro. Pai,
A família aqui do nosso Rodrigo Gonzalez, meu Pai, também que pede a libertação. Também pelo Maurício e família, Senhor, que precisa de providência dentro do seu lar. Visita, meu Pai, querido, a vida do Maurício, da sua família, Senhor. A vida também da Gracimar, que pede por cura, da Zélia, cura. Igor, Pai, e família, Pai, pedimos providência sobre todos os lares, Senhor. Oh, Pai eterno e Pai maravilhoso, eu peço a Ti, Senhor. Entra com providência, Pai, em todos esses lares. Entra com provisão, seja ela financeira, material, sentimental, ministerial, Senhor. Oh, Pai, Tu sabes o que cada um tem chorado e colocado no Teu altar. O Senhor sabe que cada um tem pedido. E acima de tudo, aquilo que verdadeiramente é necessário. Sobre aquilo que realmente é bênção na vida dessas pessoas. Então, Senhor, meu Deus, eu peço, visita cada lar, cada pessoa, meu Pai, que primeiramente creu no Senhor e não em mim, meu Pai. Eu apenas aqui sou um portador. Sou apenas, meu Pai, instrumento Teu, Pai, dependente de Ti. Então, Pai, que a Tua bênção esteja sobre esses lares, Pai. E, Pai, peço uma bênção especial, Pai, sobre o nosso país, sobre a nossa nação. Sobre aqueles, ó Pai, que são desconhecidos, ó Pai, de nós. Mas que também estão com um familiar enfermo. Também estão, meu Pai, com problema de família, um filho drogado, uma situação difícil no casamento. Que estão, meu Pai, querido, padecendo de alguma necessidade de uma intervenção divina, Senhor. Que a Tua mão poderosa, que a Tua graça esteja sobre eles, sobre o nosso país, sobre os nossos governantes, ó Pai. Sobre essa situação, sobre esse vírus, Senhor. Pai, que se dissipe o mais rápido possível, Senhor. Que essa situação, meu Pai, que está privando muitos trabalhadores, muitos homens e mulheres, ó Pai, de buscar o seu sustento dentro, para o seu lar. Pai, que o Senhor esteja sustentando a cada um deles, ó Pai. Que o Senhor esteja, meu Pai, livrando da ansiedade. Livrando e lembrando, ó Pai, que está em Mateus 6, meu Pai. Que o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida até do lírio do campo, do pássaro, que não semeia nem cega. Quanto mais a nós, meu Pai querido, que estamos, ó Pai, buscando a Ti, que estamos orando a Ti, estamos crendo em Ti, Senhor. Então, bondoso Deus, entra com providência, Senhor. Entra com cura, meu Pai. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor já está agindo. Mas, Pai, nós somos convidados a orar. Nós somos convidados a pedir, meu Pai. Porque quando nós fazemos assim, nós revelamos que dependemos. Nós nos humilhamos diante do Senhor. Nós reconhecemos, ó Pai, que precisamos. Cada pedido, cada lar, cada família em Tuas mãos, Senhor. Crendo, meu Pai, que o Senhor está, meu Pai, atento a toda necessidade, atento a todo pedido, Senhor. Abençoa também a minha família. Não posso esquecer da minha família, do meu lar, dos meus amigos, irmãos, vizinhos, todos aqueles que fazem parte da minha vida, conhecidos diretos, aqueles que estão próximos, aqueles que estão um pouco mais longe. Pai, também peço que essa mesma graça repouse sobre eles, Senhor. Pai, provoca conversões, Pai. Pai, pedimos a Ti, salva a alma, Senhor, salva a nossa família, salva os nossos amigos, vizinhos, Senhor. Pai, nós queremos através da oração semear, nós queremos através da oração provocar milagres, queremos através da oração quebrantar corações, meu Pai, para que as pessoas sejam alcançadas por Ti, que, Pai, corações se convertam a Ti, Senhor, não por boas obras, mas sim, Pai, por um coração quebrantado e um caráter transformado da Tua presença, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Paz do Senhor a todos. Agradeço aqueles que mantiveram aí a audiência. Também, novamente, pedindo que os irmãos curtam, compartilhem aí, se inscrevam também no canal do YouTube, estejam aí seguindo a página, estejam divulgando, compartilhando, irmãos, tá bom? Que a palavra de Deus, meus irmãos, ela não para, ela ecoa nos corações. E nós temos essa bênção, que é a internet hoje é o nosso único recurso de comunhão. Porém, ele tem um grande alcance comparado ao culto dentro da igreja. Então, nós temos que usar esse instrumento de bênção para que o reino se propague e alcance ainda mais corações. Amém, irmãos? Então, a paz do Senhor. Fica a minha saudade do reencontro, aqueles os mais conhecidos, aqueles que ainda um dia eu vou conhecer em Cristo. Amém, irmãos? Fiquem na paz e Deus abençoe.